Muito bom dia, meus amados irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus seja com vocês. Nós estamos aqui nessa manhã, foi a minha esposa que chegou ali. Nós estamos aqui nessa manhã para refletir um pouco da palavra de Deus. Eu sou o pastor Cláudio Regis, aqui da cidade de Virgem da Lapa, Igreja Batista, Shekinah. Queridos, eu queria trazer aqui à tona um tema bem interessante, porque é parte do nosso eu no dia a dia. Todos nós sabemos que a pós-modernidade nos trouxe uma urgência de ser muito grande. A gente quer as coisas prontas, a gente já se acostumou a não ter que fazer as coisas, a gente já se acostumou com a ideia da tecnologia, que traz tudo muito fácil, muito prático, muito pronto para a gente, o que não deixa de ser um certo conforto, né? Mas a gente se esquece que nós temos uma necessidade dentro de nós de encontrar a perfeição em tudo. Nós queremos a perfeição de tudo que está ao nosso externo, das pessoas, das coisas que fazemos, que adquirimos. A gente não admite a ideia, principalmente quando nós pagamos um preço ou quando nos esforçamos para ter alguma coisa, de que haja uma falha naquilo que nos é achegado, seja no caráter de relacionamento com pessoas ou mesmo nas nossas relações de posse com as coisas que temos. Mas nos esquecemos também, queridos, que o homem pecou e o pecado separou o homem da glória de Deus, o que ocasionou na imperfeição da nossa existência. A Bíblia diz que todos pecaram e foram separados da glória de Deus. Então, sem a presença contínua, conforme era o projeto primeiro de Deus, a humanidade ficou deformada, ficou carente da perfeição. Agora Cristo veio e nos trouxe de volta essa oportunidade, né, da perfeição, aliás, de ser encontrada de novo a perfeição para a nossa vivência cotidiana, para a nossa vivência eterna até. Cristo é esse caminho que nos levará de volta ao estado, né, e ao estágio da perfeição. Mas olha, aqui no Evangelho de João, capítulo 2, vou ler do 23 ao 25, fala assim, o epígrafo, né, o título desse pedaço fala assim: muitos creram em Jesus. E estando ele em Jerusalém, versículo 23, do capítulo 2 do Evangelho de João, e estando ele em Jerusalém, ou seja, Jesus, pela Páscoa, durante a festa, muitos, vendo os sinais que fazia, creram em seu nome. Contudo, o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia e não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem, o que era a essência do homem. Olha que interessante. Então, é muito comum que todos nós busquemos a qualidade de todas as coisas, em tudo e em todos, mas nós fazemos parte desse todos, dependendo do ponto de vista. Quando olhamos, o todos está além da gente, ou da além da gente. Quando somos olhados, fazemos parte desse todo. Nós temos uma consciência que, infelizmente, nós não vivemos mais tempo da perfeição, como eu disse. Mas nós queremos ela, nós queremos experimentá-la, nós queremos a qualidade, essa essência de qualidade que só o Senhor tem, né? E aí, queridos, nós, por tendência, corremos o risco, nessa busca frenética do que é perfeito, nós corremos o risco de oprimir pessoas, principalmente, né? E a gente cria ali uma expectativa do melhor que podemos experimentar, podemos exigir das pessoas, das atitudes das pessoas, e ao final, naturalmente, a gente está aí tendendo a viver uma frustração, a nos decepcionarmos com os resultados, né? Então, obviamente, a gente vai ocasionar um sentimento de culpa sobre pessoas e sobre coisas, porque esses não nos atenderam em nossas expectativas. Jesus Cristo, na sua perfeição, obviamente, né, porque a Bíblia diz que ele não conheceu o pecado por prática própria, né? O pecado que ele conheceu foi o nosso pecado despejado sobre ele. Mas Jesus operava seus sinais e maravilhas e traziam palavras de conforto, e a Bíblia diz que por causa disso muitos creram
no seu nome, aqui nesse capítulo João, no livro de João, capítulo 2, versículo 23. Porém, Jesus, que os conhecia bem, conhecia a natureza, conhecia a essência de um homem caído, não confiava neles. O que a Bíblia quer dizer com isso? É que Jesus não fixava a sua expectativa de respostas apenas na natureza do homem. Ele já sabia que o homem era falho. Ele entendia que o homem buscava a perfeição, ele entendia que ele tinha esta proposta de excelência do existir, do ser, do fazer, né? E por isso os homens criam nele. Ele sabia quem era, mas ele também sabia quem eram os homens que estavam à sua volta. Ele sabia quem eram os homens para qual ele veio a esta terra como sacrifício vivo para libertar, né, o homem do seu pecado. Então a Bíblia diz que ele não confiava no homem. E também não precisava que ninguém dissesse a respeito de quem o homem era. Ele já conhecia muito bem todas as coisas. Então eu chego a essa conclusão. Olha só, a nossa decepção, na verdade, não tem que ser ou não será, ou, né, assim, com pessoas de fato. Talvez o âmago aí, o ponto central das nossas frustrações esteja nas nossas expectativas. Porque nós nos permitimos expectativas grandiosas. É claro que ter expectativa é extremamente importante, é uma motivação. Mas nós precisamos entender que naquilo ou em quem geramos expectativa, esses estão passivos da falência, estão passivos de errar, estão passivos da imperfeição, né? Então, quando nós somos o ponto de partida na busca da perfeição, nós precisamos entender que as coisas foram frustradas no pecado. As coisas ficaram imperfeitas no pecado, as pessoas ficaram imperfeitas no pecado. Então, nós precisamos medir a nossa expectativa. Precisamos saber que só o Senhor é perfeito. Só nele vamos encontrar a perfeição. E, é claro, isso não quer dizer que você não tenha que buscar o melhor das pessoas ou das coisas e não tenha que oferecer o melhor. Mas entendamos que a perfeição só o Senhor tem. É por isso que ele se apresentou como caminho, como vida, né? Como verdade, para que nós, ao caminharmos nesta proposta de vida, nos amoldemos e a cada dia fiquemos melhor, conscientemente melhor enquanto pessoas que somos, para que então, quando alguém tem a expectativa para conosco, minimize o risco das suas frustrações, né? Minimize o risco das suas decepções. Isso é válido para todos nós, porque isso é uma mão dupla na nossa vida, não é? Então, amados, em nome de Jesus Cristo, guarda isso no seu coração, porque isso vai te ajudar a não ter que julgar pessoas no sentido de condenação. Do mesmo jeito que você espera o melhor das pessoas, as pessoas esperam o melhor de você. Do mesmo jeito que queremos o melhor em tudo aquilo que buscamos, né? Também há uma expectativa do melhor em relação ao que nós somos e do que nós poderíamos oferecer dentro dessa expectativa externa. Que o Senhor te abençoe nesta manhã, que o Senhor te dê graça, que o Senhor te edifique, tá bom? Que você entenda que estamos sim no caminho que nos conduzirá de volta ao estado da perfeição, mas ainda não estamos na perfeição. E por isso nós nos frustramos, mas também podemos ser motivo de frustração. Nos decepcionamos, mas também podemos ser uma decepção como resultado na expectativa das pessoas. Que a nossa expectativa esteja em Deus, no Senhor Jesus, na sua palavra, né? Então, a partir daí, nós teremos a oportunidade de vivermos cada dia, né, o melhor que Deus tem, o melhor que as coisas podem oferecer. O Senhor te abençoe, em nome de Jesus, nesta manhã de sábado. Um grande abraço e até a próxima vez. Beijo no seu coração, meus irmãos. Fiquem na paz.